No episódio de hoje, os problemas sociais que atingem as crianças. Crianças com muito acesso à questão do tráfico, por exemplo, ao trabalho infantil. E são coisas que o município vem tentando, trabalhar, mas que a gente sabe que ainda existe e ainda é forte em alguns bairros. E como o programa Criança Feliz, executado pela ADRA em parceria com a Prefeitura de Pouso Alegre, fortalece o desenvolvimento infantil por meio de atividades lúdicas e atenção às famílias. Muitas vezes, quando vai atender uma criança, acaba também atendendo uma mãe, né? Que às vezes está com fragilidades emocionais. Porque eu encontro, o Criança Feliz como uma forma de ajudar a gente, né? Porque que nem tudo que eu passei, se eu não tivesse Criança Feliz. Em um cotidiano de tanta correria e desigualdade, a indiferença se tornou parte de nossas vidas. Vítimas de emergências ou aqueles em condições de vida precárias acabam muitas vezes ignorados. Mas que histórias podemos descobrir quando pessoas em necessidade encontram compaixão? Eu sou Fernanda Beatriz e vou te mostrar biografias de vidas transformadas por uma segunda chance em Retratos, Histórias Não Contadas. O programa Retratos chegou a Minas Gerais. A nossa parada é em Pouso Alegre, uma das principais cidades do sul do estado. O nome Pouso Alegre vem lá de trás, quando os viajantes cruzavam essa região com seus cavalos e também as mercadorias. Eles costumavam parar por aqui para descansar. Era um pouso tranquilo, acolhedor e, sobretudo, alegre. E aí o nome pegou e combina perfeitamente com o espírito da cidade. Pouso Alegre ainda carrega aquele charme de cidade do interior, apesar de já ser bem avançada economicamente com a chegada das indústrias. Mas aqui é possível encontrar ainda casarões preservados, uma gente muito acolhedora e aquele bate-papo tranquilo no final da tarde nas pracinhas. Minas Gerais é um estado muito grande, quase 1.000 municípios, e a cidade de Pouso Alegre está a 373 quilômetros de Belo Horizonte. É uma cidade de médio porte, tem cerca de 159 mil habitantes. Com relação à parte de trabalho, é muito interessante, porque tem muitas vagas de trabalho, tem uma área industrial muito grande, tem indústria tanto da parte alimentícia, farmacêutica e também eletrônica. Nos últimos anos, Pouso Alegre recebeu muita gente em busca de emprego. Mas por aqui a vida não é só trabalho, não. A cidade também tem atrativos que conquistam os turistas. Pouso Alegre tem o Horto Florestal, que é bastante conhecido. Nós temos o teatro, que a cidade tem investido bastante em trazer bastante apresentações, orquestras. Então é algo que dá para fazer à noite aqui, que as pessoas têm gostado bastante. E ao longo do ano, o clima de Pouso Alegre agrada tanto os amantes do verão quanto os fãs do inverno. O clima tem os dois lados extremos, né? Quando está no verão faz muito calor, quando está no inverno faz muito frio, né? Podendo atingir cerca de 2 graus, 6 graus, dependendo do dia. Mas seja no inverno ou no verão, quem visita Pouso Alegre encontra na culinária um motivo a mais para aproveitar a cidade. A comida é aquela comida mineira, né? Então tem muitos restaurantes assim com aquela comidinha com jeito de comida de casa. E o pão de queijo, que é muito famoso e que todo mundo que vem precisa experimentar, né? Mas como acontece com muitas cidades que crescem rápido, Pouso Alegre também enfrenta desafios sociais. Embora Pouso Alegre seja uma cidade que está em desenvolvimento e vem crescendo bastante, ainda tem em alguns bairros, algumas questões de vulnerabilidade social. Tem alguns bairros principais que a gente observa questão de baixa renda das famílias, falta de acesso aos direitos. Crianças com muito acesso à questão do tráfico, por exemplo, ao trabalho infantil. E são coisas que o município vem tentando trabalhar, mas que a gente sabe que ainda existe e ainda é forte em alguns bairros. Então, é uma cidade que precisa desse olhar assistencial. E a ADRA está ali para poder ajudar, principalmente a essas mulheres que têm filhos bem recentes, são de menores de idade, e que precisam da atenção não só do poder público, mas também da ADRA nessa parceria.
A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, presta apoio a mães e crianças. O trabalho é realizado por meio do programa Criança Feliz, uma iniciativa do governo federal executada pela ADRA em parceria com a Prefeitura de Pouso Alegre. Tem o objetivo, de promover o estímulo na primeira infância, o desenvolvimento integral na primeira infância, principalmente aquelas crianças em situação de vulnerabilidade social. Aqui em Pouso Alegre, o programa já funciona desde 2019, porém com a ADRA ele está sendo executado desde 2022. O programa conta com uma equipe de 20 orientadoras sociais, que visitam as famílias toda semana. Nesses encontros, elas propõem atividades lúdicas que fortalecem os vínculos familiares e estimulam o desenvolvimento das crianças. Então, são atividades voltadas para quê? Para desenvolver a criança, tanto no aspecto físico, emocional, social, e também para trazer o pai, a mãe, o responsável para perto dessa criança. Uma das famílias que recebem essa visita é a de Lidiane e Lorena. Eu me chamo Lidiane Lima, tenho 36 anos, moro em Pouso Alegre, Minas Gerais. Lidiane mora nesta casa com as suas 2 filhas. A mais nova é Lorena, que tem 3 anos e precisa de cuidados em tempo integral. Eu passo minha vida só para cuidar dela. Os cuidados precisaram ser intensificados quando Lorena estava com 8 meses de vida e começou a sentir dores fortes. Ela estava no berço, ela começou a gritar, desesperada. E eu estava perto do berço, só que ela não caiu, não aconteceu nada. Aí levei para o hospital, o médico falou que era gás. Mas a dor de Lorena não melhorou com o tratamento para gases. Foi então que outro médico pediu um raio-x e descobriu que ela tinha fraturado a perna. Mas os sustos não pararam por aí. Depois vieram outras fraturas. Aí o que aconteceu? Ela quebrou o bracinho. Aí corri pro hospital, aí tinha um residente lá, ele falou. Aí ele veio falar pra mim, olha, será que ela não tá com essa patologia, né? Porque não é normal, se ela não caiu, não machucou, não fez nada, tá fraturando. Aí foi que eu comecei a investigar. A suspeita se confirmou. Lorena tem uma condição genética rara chamada osteogênese imperfeita, conhecida também como ossos de vidro. Ela começou o tratamento em São Paulo, mas precisa de cuidados o tempo todo. Até agora, já sofreu 17 fraturas. Ela ficava um mês só sem gesso e já colocava outro gesso. Aí ela fraturou os 2 fêmurs de uma vez. Por causa das fraturas constantes, Lidiane descobriu que o jeito mais seguro de carregar a filha era sobre um travesseiro. Era tantas fraturas que foi a melhor forma de carregar ela. Foi no travesseiro. E você ficou quanto tempo nessa situação, carregando ela no travesseiro? 1 ano. Por causa dessa condição, Lorena conseguiu um benefício assistencial e a família é acompanhada pelo CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social do município. Veio até aqui em casa, né? Falando se eu aceitava eles acompanhar a Lorena. Aí eu aceitei. A partir daí, uma vez por semana, Lorena começou a receber a visita de uma orientadora do projeto. Dentro da casa, a proposta do programa é utilizar, às vezes, o recurso que a família tem. Então, são usados potes de plásticos para a criança encaixar, tampar, conseguir entender qual que é o tamanho de cada pote. São usados, às vezes, calçado, encontrar o parzinho do calçado. Então, atividades que vão levar a criança a se desenvolver e que a família tem em casa e pode fazer também depois com as crianças. No caso de Lorena, o acompanhamento começou quando ela ainda era carregada no travesseiro pela mãe. A maior necessidade era de fisioterapia e o programa fez parceria com outro projeto da cidade para oferecer esse tratamento. O Criança Feliz, ele construiu uma parceria com uma instituição que tem aqui em Pouso Alegre, que é o Felipe Smaldoni, e lá tem uma equipe multidisciplinar, então neurologista, fono, todos os profissionais que precisavam para atender uma criança nessa situação. Aí ela começou a fazer fisioterapia, aí na primeira semana que ela fez fisioterapia, já colocaram ela sentada. Eu senti emoção, né? De ver ela sentada, de ver ela ali de novo, né? Sentar-se é algo simples para a maioria das crianças, mas foi uma grande conquista para Lorena.
E quando se trata de outras crianças, os momentos de interação com Lorena precisam ser sempre supervisionados. Tem contato com as outras crianças, mas assim, eu sempre fico esperta, porque dependendo da brincadeira, já não pode, né? Porque pode fraturar ela. E ela entende que ela tem essa situação? Ela já chegou a falar. Já chegou a falar por que ela não anda, né? Igual as outras crianças, né? Ontem mesmo ela falou, mamãe, bebê anda, né? Aí ela já chegou e falou, mãe, eu sou de vidro? Lidiane não vive com o pai de Lorena, mas conta com a ajuda financeira dele. E por causa dos cuidados constantes, ela também não consegue trabalhar fora. Diante de tantas necessidades, o atendimento do programa Criança Feliz não se limita às atividades lúdicas. O foco é oferecer um suporte completo para toda a família. Muitas vezes, quando vai atender uma criança, acaba também atendendo uma mãe, né? Que às vezes está com fragilidades emocionais, que às vezes não está conseguindo dar conta da família por essas questões, e a gente consegue também encaminhar. Como Lidiane dedica todo o seu tempo aos cuidados da filha, ela acaba ficando mais isolada, longe do convívio com outras pessoas. Por isso, o apoio do programa Criança Feliz faz toda a diferença. Sim, agradeço eles, né? Porque sempre que eu precisei, me ajudou. Entrou em contato com as outras pessoas para me ajudar, porque a gente é sozinha, né? Como Lorena recebe um benefício assistencial, ela vai ser acompanhada pelo programa por mais tempo. Normalmente, quando a criança faz 3 anos, ela é desligada do programa. Mas como a Lorena também, ela tem o BPC, né, então ela vai ser acompanhada até os 6 anos de idade. Mas até lá, Lidiane tem sonhos para o desenvolvimento de sua filha. Eu espero que, se Deus quiser, ela ande, né? Para o tratamento dela, para ela andar. E que ela vive bem. Ela significa tudo para mim, né, Lorena? Eu falo para ela assim, Lorena, você é iluminada, você é luz. Todo dia eu falo para ela. Eu falo para ela assim, Lorena, eu vejo Jesus em você. Porque eu vejo que a Lorena é um milagre. No próximo bloco, o programa Criança Feliz também atende gestantes. O público-alvo do programa é a primeira infância, então a gente entende esse período, que vai desde a gestação até os primeiros 6 anos de vida. Em Pouso Alegre, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, desenvolve programas sociais em parceria com o poder público. A ADRA aqui em Pouso Alegre, ela executa 5 serviços e programas, né? Então, nós temos o Criança Feliz, nós temos o SES também, que é o Serviço de Abordagem Social. E sempre que o SES identifica alguma criança em situação de rua, é acessado o serviço, o Conselho Tutelar, para poder fazer o encaminhamento necessário. Nós temos também o IPET, que é o trabalho de erradicação do trabalho infantil. Então, é um trabalho de divulgação, né, de trabalho infantil, do que pode, do que não pode. E nós temos o Acessuas Trabalho também, que auxilia as pessoas e tem um projeto com jovens, né, para o primeiro emprego. E nós temos o AMA também, que é um projeto de apoio a mães e adolescentes. É um projeto que apoia as meninas que já são mães ou que estão gestantes, no sentido de orientação, de auxílio para inserção no mercado de trabalho também, cuidado com a criança, planejamento familiar. O programa Criança Feliz é executado pela ADRA desde 2022 e é fruto de uma parceria com a Prefeitura de Pouso Alegre. Nós atendemos mensalmente 600 pessoas, entre crianças e gestantes. São pessoas cadastradas no CAD único e pessoas que recebem Bolsa Família e crianças até 6 anos que recebem o benefício BPC, que é o benefício de prestação continuada. Os atendimentos são feitos nas casas das famílias por uma equipe de orientadoras sociais que recebem capacitação para desenvolver as atividades. Geralmente, essas meninas, elas passam por um processo todo de capacitação. Então, quando elas chegam nessas famílias, por várias vezes, elas encontram situações de extrema vulnerabilidade. Né? Às vezes, mãe com numerosos filhos, e às vezes dentro daquela loucura do cuidado, né? E essas meninas vêm, às vezes, com acolhimento, né? Com uma orientação que às vezes falta. E aí, em contrapartida, existe um trabalho vinculado ao CRAS.
É nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, que as orientadoras produzem e organizam os materiais que serão usados nas visitas. Para entender um pouquinho mais como funciona o projeto Criança Feliz na prática, eu vim acompanhar um dia de trabalho da Alcileia. A gente está aqui no bairro Monte Azul, em Pouso Alegre. Alcileia, você já conhece bem essa região, né? Sua rotina é toda essa, todo dia andando, visitando as pessoas? Todo dia, de segunda a sexta-feira eu faço visitas. Quantas famílias em média você consegue visitar numa semana? A gente visita 30. Apesar do nome do programa ser Criança Feliz, hoje vamos visitar uma gestante. O público-alvo do programa é a primeira infância, então a gente entende esse período, que vai desde a gestação até os primeiros 6 anos de vida. Com a gestante a gente faz acompanhamento a cada 15 dias, no caso 2 vezes no mês. Mas é um bate-papo que a gente faz com elas, tira as dúvidas delas e vê a carteirinha e faz o acompanhamento como se fosse um pré-natal também, né? Entendi. Você acha que para essas mulheres que te recebem é como se você se torna uma pessoa de confiança para elas, né? Você tem essa... A gente cria um vínculo com elas também, né? Então a gente tem uma certa aproximação, uma certa intimidade. Como é um bate-papo, eu fico feliz que elas têm essa proximidade comigo para poder se abrir comigo, conversar. Então é muito bom. Então vale a pena esse sacrifício aqui, você vale. Tá o tempo inteiro na rua, no sol, na chuva, faça frio, calor, vale a pena. Vale a pena. Bom, a gente já tá aqui na rua da Vitória, que é a gestante que você vai visitar. Sim. Mas você estava me falando antes que você já acompanha a família, antes mesmo dela engravidar, porque ela tem um filho, né? Sim. Eu acompanhei o João Miguel até os 3 aninhos de idade. Então, eu estou no programa já há mais de 2 anos. Então, desde quando eu entrei, ele já estava no sistema. Então, eu comecei a acompanhar ele. Então, foi até os 3 aninhos. Agora, eu acompanho ela. Agora é a mãe, porque Agora ele é a já mãe. completou 3 anos, já saiu do Isso. programa. Mas a Vitória continua. E quando você chega, qual que é a reação dele quando te vê lá? Acha que vai brincar com ele? Ele que abre a porta pra mim. Aí ele já sabe abrir a porta, então ele já fala de tia e me dá um abraço e um beijo. Então... Que legal, que vínculo bom, né? Gostoso. Isso. Maravilha. Qual que é a casa dela? É esse predinho aqui. Tá, então vamos lá. Ela vem a cada 15 dias. Aí faz perguntas, como é que se eu tô fazendo as consultas normal, como eu tenho diabetes gestacional, se eu tô acompanhando direitinho, como é que tá a formação da criança, tudo isso. Com a gestante é um trabalho mais de orientação, né? E aí leva também algumas propostas. Então a gente tem uma apostila com várias propostas de atividades para gestante. Então a gente tem, por exemplo, uma caixinha de emoções que vai trabalhar como que ela está se sentindo ali durante a gestação. Às vezes a pessoa está no momento que ela aceita a gravidez, às vezes ela não aceita. Então a gente vai vendo de acordo com a demanda que a gestante traz, a gente vai fazendo as propostas de atividade. Às vezes a gente tem alguma dúvida, a gente pergunta a ela, tia, né? Às vezes ela traz algumas informações que a gente também não sabe e ajuda a gente também, né? E desta vez a visita foi ainda mais especial, porque teve presente para a Vitória. E a gente tem uma parceria com o Projeto Manjedoura, que é um projeto que tem aqui na cidade, uma senhora, e ela fornece para as gestantes um kit maternidade. Então todas as gestantes que fazem parte do Criança Feliz recebem um kit maternidade. Meu nome é Adriene Racal, tenho 28 anos e moro aqui na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. Adriene tem 2 filhos. O mais velho é Miguel e o mais novo, João Uriel. A Adriene, ela começou a ser acompanhada pelo programa Criança Feliz, né, com o seu primeiro filho, que é o Miguel, e em seguida ela engravidou do Uriel. Então ela foi acompanhada enquanto gestante e agora o Uriel, que é o seu filho mais novo, também está sendo acompanhado. Por já ser uma mãe de segunda viagem, Adriene começou a observar que João Uriel estava atrasado em alguns aspectos importantes. Ele era mais magrinho, ele era carequinha, tipo assim... Ele teve um desenvolvimento diferente do Miguel. Com o acompanhamento do programa Criança Feliz, Adriene percebeu que João Uriel se saía bem nas atividades, apesar dos atrasos no desenvolvimento físico.
E ele fazia as atividades certo. Falava, olha, pra você ver, nem parece que o menino tem esses problemas, tudo que tem, gente. Porque era pro menino ser atrasado, uma criança lerda, e o menino não era, ele era espertinho. Mas o alerta acendeu quando João Uriel começou a sentir dores no ouvido. Ele então passou por exames e foi levado a uma médica especialista. Quando chegou lá, descobri que o menino tava com 3 tumores dentro do ouvido. Aí ela me explicou, mãe, é por isso que ele não engorda, é por isso que o cabelinho não cresce, é por isso que o desenvolvimento dele, às vezes, né, é um pouco mais lento. Ainda comentei com ela, nossa, mas o Criança Feliz vai lá em casa, falei pra ela, né, ele faz parte desse Criança Feliz, tudo, e ele desenvolve nas atividades que a tia leva pra ele. Ela falou assim, sim, pode ser que ele desenvolva, mas se você olhar fisicamente, ele não tá desenvolvendo, que é pra engordar, cabelo, essas coisas assim. A cirurgia para retirar os tumores de João Uriel foi marcada, mas antes ele precisou fazer outros exames. Enquanto isso, Adriene recorreu à sua fé e organizou uma campanha de oração. Quando refizeram o exame, descobriram que os tumores tinham desaparecido. Ela viu o exame e tudo, ela deu que não tem nada. Mas só para confirmar, vamos pedir outro exame, né? Para saber se ele não tem nada mesmo. Que aí a gente vai ver, né, como é que tá. Só desencargo de consciência, mas já vamos cancelar a cirurgia, porque já deu aqui que não tem nada mesmo. Deu nada, graças a Deus, meu filho tá curado. Em nome de Jesus, não tem nada. Durante o momento de dor e incerteza, o apoio do programa foi fundamental para a família. Porque eu encontro, tipo assim, o Criança Feliz como uma forma de ajudar a gente, né? Porque que nem tudo que eu passei, se eu não tivesse Criança Feliz, poderia ser que eu estaria uma mãe mais triste, né? Tipo, deu só eu ter a opinião, tipo, de como que meu filho tá, como ele tá desenvolvendo. Mas não, Deus foi tão bom que enviou, né, o Criança Feliz, a Tayane, pra poder falar que meu filho tava desenvolvendo, que meu filho tava, né, tudo certinho. Então, pra mim, foi ótimo ter a Tayane na minha vida. E quero agradecer, né, porque se não fosse eles, né, às vezes meu filho poderia estar até mais lentinho. Mas graças a Deus e graças ao Criança Feliz, tá tudo certo aqui em casa. O programa Criança Feliz vai além das visitas e das brincadeiras. Ele representa um cuidado com a infância e com a prevenção das vulnerabilidades sociais. A importância desse projeto da ADRA, ele vem reforçar o compromisso que nós temos com a infância e com a prevenção dessa vulnerabilidade, fortalecimento também da família, dando condições para que eles possam criar os seus filhos saudáveis. E importante também notar que a gente tem o acompanhamento do Ministério Público, também das agências responsáveis pela infância, né, das crianças. Nesse trabalho conjunto, a parceria entre a ADRA e o município tem feito a diferença. O impacto chega até as famílias, que passam a receber um atendimento mais próximo e humanizado. E como você avalia essa parceria com a ADRA? Eu acredito bem positiva, sabe? Eu acho que traz muito frutos. Eu vejo assim que a família sai beneficiada, né? Eu acho que os usuários, a população de Pouso Alegre, ela é beneficiada a partir dessa parceria. Mesmo com tantos avanços, ainda há desafios. Tornar o programa mais conhecido dentro da cidade é essencial para que mais pessoas compreendam seu valor e para que mais crianças tenham acesso aos estímulos que vão marcar toda a vida. Eu acredito que o desafio do programa Criança Feliz aqui no município é tornar ele mais conhecido dentro da cidade, para as pessoas entenderem melhor qual é a proposta e a importância do programa, porque é provado cientificamente que os primeiros anos de vida são cruciais para o futuro da criança. Então, quanto mais estímulo a criança tiver nessa fase, mais transformador vai ser para o futuro dela. Então, vai ser uma criança com mais condições cognitivas, com mais produtividade. Ao visitar as gestantes e também os pequeninos, o programa Criança Feliz ajuda a formar lares conscientes, afetuosos e preparados para o futuro. Se você deseja conhecer mais sobre essa iniciativa, acesse o site adra.org.br. Lá é possível conhecer mais sobre o Criança Feliz e também apoiar o programa.